temos notícias que a Índia fechou as escolas, tá? A Índia fecha as escolas, fecha os gabinetes há praticamente uma semana ou 2 semanas atrás, e isso se tornou uma preocupação global. Por que fecharam as escolas? As pessoas pesquisaram sobre essa doença, é mais perigosa do que a PAN global, que já aconteceu tempos atrás, porque essa doença, a mortalidade dela é até 70% de pessoas que pegam essa doença morrem. Quem pegou a doença passada, que incomodou o mundo, 3% é o máximo de pessoas que morrem. 3% de todos que pegam, só 3 que podem morrer. Mas a mortalidade dessa doença é 70%. A doença passada encontraram a cura, segundo eles, e havia disfarçado, tá? Que é outra coisa que não é realmente para combater o problema, mas eles diziam ter encontrado a solução. Mas nessa aqui não tem cura. Quer dizer, 30% das pessoas que são salvas com essa doença são apenas salvas pela misericórdia de Deus. Como o mundo diz, anticorpo. Depende do anticorpo como pode reagir. Não é porque a medicina é que ajuda. Convulsões são entre efeitos que isso traz no ser humano. Convulsões, fora das convulsões e muitas outras coisas que podem acontecer. Uma pessoa febre forte, e etc. São muita coisa que estão a falar. E veio através desse animal, morcego, só que já não é morcego, agora é transmitida entre ser humano a outro ser humano. E nesse momento a Índia fecha. E a pergunta é, será que isso vai espalhar o mundo? Se não tem cura, se 70% significa, o mundo tem quantos bilhões? Agora 8 bilhões significa 70%, quase 5 bilhões e pouco podem ser tirados, para não usar outras palavras. Será que essa doença vai se espalhar mesmo, pastor, pelo que estamos a ver? E será que tudo que falaram aqui sobre essa doença é verdade? 70% da mortalidade. Tudo que falaram aqui, será que é um perigo iminente para o mundo ou é mais um medo que o mundo está vivendo nesse momento sobre essa situação? O que é a opinião do pastor e a opinião de quem está assistindo neste momento? Pastor Belício, mal tinha acabado aquela outra primeira questão lá do bichinho, eles já estavam avisando, olha, se preparem, porque não sabemos se com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, vai surgir uma outra pior. Eles já têm esse costume, eles são descarados, pastor. Eles são descarados. Eles avisam antecipadamente, eles não disfarçam mais, não. Então, estava ali no meio, se concluindo lá, aquela lá, essas pessoas, inclusive o próprio Bill Gates aí, já estava falando, temos que nos preparar, porque virá uma bem pior, virá uma outra maior e tal. E, inclusive, o homem que mais ganhou dinheiro, né, com o problema lá, né, o homem que mais ganhou dinheiro, que foi o Bill Gates aí, né, que deixou de investir um pouco na área de TI, né, e passou a investir na farmacêutica, nas Big Techs, né, e foi um dos que mais ganhou dinheiro com aquele problema, né, ele já estava, inclusive, sugerindo, olha só as ideias, sugerindo que fosse criado um fundo de arrecadação global para fazer os antídotos, para já fazer os antídotos. Então, veja bem como esses caras são malignos e terríveis. Então, ele dá uma toca, vocês têm que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, que vai surgir aí, não sei, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vai ser uma pior do que essa, e nós precisamos nos preparar. E aí, ele já vem, inclusive, ele já lança o terror, e depois fala assim, inclusive, eu já tenho até uma ideia já aqui, viu? Eu tenho até uma ideia, nós podemos criar um fundo global. Todas as nações vão ter que contribuir, colocar uma graninha aqui nessa caixa, e para quem quer esse caixa? Para ele mesmo desenvolver a solução, né? Então, o cara, ele cria o problema, fala que o problema vai sair, de repente o problema já está tendo uma caixinha guardada, né? Ele cria um problema deixando uma caixinha guardada.
né? Deixa na caixinha guardado, aí depois cria a solução, deixa em outra caixinha guardada, aí ele vem aqui e fala, ó, tem esse problema aqui, ó, vai vir, não sei se 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai vir. Mas olha, se eu fosse todos os governos de país, já fazia aí uma caixinha global, junta dinheiro, depois vocês passam para mim, porque eu vou chegar com uma solução. Então, é um negócio muito descarado. Descarado. Eu não sei, pastor Benício, para mim, pessoas como esse cara aí já deveria estar preso há muito tempo. É verdade. Deveria estar preso. Tem várias provas que esse homem deveria estar preso. Muitas provas. Então, está aí, né, essa situação que está aí na Índia, e aí entra aquele negócio, né? Porque, de repente, eles planejam uma coisa, só que acontece o imprevisto e não alcança aquelas quantidades de pessoas que eles calcularam. Por que eu digo isso? Porque o problema que começou em 2020, lá, a partir do Dragão Vermelho, eles tinham já até um projeto de número de pessoas que queriam partir, queriam para um outro plano. Eles já tinham até um número formulado. Eles calculavam e fizeram o problema. Presta atenção, criaram aquele problema esperando despachar 4 bilhões de seres humanos. Mais da metade do mundo. Eles criaram um problema esperando despachar mais de 4 bilhões de pessoas. Houve um imprevisto, o bicho perdeu a força no meio do caminho. Para mim, isso é uma intervenção divina, porque Deus falou assim, ainda não é o tempo. Quando for para acontecer isso, é eu que vou liberar através de selos, através de taças, através de trombetas. Não é vocês. Então, o que ocorreu? Houve uma interferência e eles ficaram frustrados. Porque é por isso que eles ficam... É verdade, é por isso que eles querem algo pior. Nem porque não esperavam que as coisas acontecessem só do jeito que aconteceu, segundo os pensamentos deles. Exatamente. Então, é por isso que agora estão vindo com outras novas tentativas. Uma das tentativas também deles que não vingaram é a do macaco, né? A varíola lá do macaco, né? Do macaco. Isso. Vamos tirar esse nome que eu falei aqui, para não dar problema aí na live, né? Aquele problema do macaco. Eles tentaram com aquilo também, mas parece que o negócio não ganhou força, né? Não ganhou força, perdeu força e tal. E eu creio que todas essas coisas são questões de interferência divina. Por quê? Porque aquela questão do macaco lá era mais complicada ainda, pastor Benício, porque aquilo deixava as pessoas todo deformado, né? As pessoas ficavam com a cara, braço, costa, todo pipocado, ficava parecendo um monstro. Né? Então, era uma situação era uma situação ainda de maior terror. Mas eu creio que houve uma intervenção divina e aquele negócio não conseguiu espalhar do jeito que eles queriam. Não conseguiu. Então, agora, estamos vendo outro aí. Por isso que eu digo para as pessoas, olha, só fazem o que Deus permite, não conseguem ir além. A prova disso é o bichinho que saiu lá do Dragão Vermelho. Eles queriam 4 bilhões e Deus falou assim, não. Deus deu um não bem redondo e falou, tô interrompendo o processo aqui agora. Interrompeu o processo. Certo? Verdade. Assim também foi a do macaco, que também Deus falou assim, não. E agora tem essa outra tentativa deles aí, né? E vamos ver aí o que vai acontecer, se Deus vai permitir ou não. E se Deus permitir, eu e você estamos debaixo das asas do Altíssimo. É verdade. Estamos debaixo das asas do Altíssimo. E nunca esqueçam que sempre falamos nesse canal. Quando todas essas coisas estiverem a acontecer, levantai as vossas cabeças. Por quê? Porque a vossa redenção está chegando.